se apavorem, porque eu não vou fazer a contextualização histórica da lei. Eu preciso fazer a contextualização jurídica da lei. Por quê? Porque lei e direito não se confundem, certo? A lei é uma parcela do direito, ela também é direito. Então, eu posso começar a dizer para vocês, onde é que está a lei de inovação aí nessa seara jurídica? Eu posso dizer para vocês que as normas jurídicas, o fenômeno jurídico por excelência, se dá por meio das normas jurídicas. E as normas jurídicas se dividem em normas regra e normas princípio. Os princípios jurídicos, eles são ideais de valor que uma sociedade historicamente considerada elege como sendo significativo. E como esses ideais são importantes para aquela sociedade, ela traz esse conteúdo para o interior do direito. Portanto, integrando o sistema jurídico, os princípios, eles não são apenas algo ideal, algo que eu penso que quando crescer vou ser. Os princípios são normas jurídicas e, portanto, cogentes. Esses princípios, eles têm uma dupla funcionalidade. Eles têm uma função teleológica e uma função metodológica. Teleológica por quê? Porque os fundamentos do direito e os objetivos máximos que uma sociedade, pelo sistema jurídico, pretende alcançar, estão plasmados nos princípios jurídicos, nesses ideais de valor. E esses ideais de valor, esses princípios, eles se materializam, eles se concretizam na vida social por meio, principalmente, do que nós chamamos das regras de direito. As regras jurídicas, elas são normas que visam a concreção do princípio. Que princípios, falando da sociedade brasileira, se poderia pensar? Ora, logo nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é o que constitui, a própria palavra diz, a República Federativa do Brasil, logo no início da Constituição, nós vamos ver que o Brasil é uma república federativa cujo regime democrático é o que deve ser preservado. Quando eu digo que ela é uma república, eu estou dizendo que ela é uma coisa de todos, ela é uma res pública. Portanto, a supremacia do interesse público e um Estado democrático de direito, portanto, com a vontade soberana do povo devendo prevalecer. Então, os princípios da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana fluem da própria Constituição. E mais, que um dos objetivos da sociedade brasileira, segundo a Constituição Federal, é constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, o princípio da liberdade, o princípio da solidariedade, e eu diria mais, da sustentabilidade econômica, política, social, socioambiental e, por que não, tecnológica também. Então, esses princípios, eles se materializam através das regras. E as regras, elas vêm e materializam. Dentro da esfera, eu vou falar alguns exemplos, talvez do direito administrativo, com mais frequência, porque sou professora de direito administrativo. Dentro da esfera do poder público, a gente vê o seguinte: o princípio da igualdade, da moralidade, da impessoalidade, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, são princípios também que a sociedade brasileira pretende preservar. Quais seriam formas de materialização? A legislação que trata do concurso público, da licitação. São regras que materializam. Não se faz licitação pela licitação, não se faz concurso público só porque a lei diz que é para fazer concurso público. É para que os princípios da moralidade, da impessoalidade, do acesso de todos à dignidade da pessoa humana com direito ao trabalho, sejam concretizados. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é a partir dessa principiologia, dessa fundamentação, que eu vou poder entender as regras do direito. Por isso que os princípios também têm uma função que se diz metodológica, ou seja, eles costuram o sistema para que eu possa entender, para que o jurista possa entender, e não só o jurista, para que o cidadão, porque a Constituição e o direito não são dos juristas. Nós somos apenas instrumentadores do direito, de alguma forma, mas o direito, ele é da sociedade.
Então, esses princípios, eles também nos permitem verificar qual é a lógica desse sistema jurídico, para que eu possa interpretar e aplicar a regra jurídica, tendo em vista aquela finalidade já delimitada constitucionalmente. Então, nesse enfoque, nós vamos encontrar a Constituição Federal, portanto, tratando de toda uma principiologia e, dentre os temas ligados e que devem ser olhados com fundamento nesses princípios, está o tema da ciência e da tecnologia. Por outro lado, eu gostaria também de abrir um parênteses e dizer para vocês que, em matéria de princípio jurídico, em função de temas altamente, que geram alta indagação, como aqueles ligados aos interesses difusos, como a matéria ambiental, como a matéria da ciência e da tecnologia, novos princípios jurídicos, que eles são explícitos ou implícitos na Constituição Federal, não precisa apenas estar escrito na Constituição. Vejam que a supremacia do interesse público não está escrito supremacia do interesse público, mas eu posso extrair do comando constitucional. Então, novos princípios vêm se afirmando em função desses temas de alta indagação e, como falava há poucos minutos com o doutor Mauro, a questão da inovação, da ciência e da tecnologia na parte jurídica é um mundo a ser descoberto ainda. Ainda se está engatinhando e precisa de muito trabalho e muito esforço para se definir esses fins. Mas vejam só, esses novos princípios seriam o princípio da transparência, o princípio da precaução e da prudência. Preveja e previna, diz o professor Paulo Afonso Leme Machado, em matéria ambiental, e eu posso daí também dizer na área de ciência e tecnologia. Preveja e previna, porque o dano ou o impacto gerado por um determinado projeto ou por uma determinada invenção pode ser fatal. Então, o princípio da prevenção e da precaução, o princípio da coerência, onde políticas públicas não podem se contradizer, políticas públicas não devem se chocar. Por quê? Porque isso peca contra a sustentabilidade, ou seja, a boa governança. Então, todo esse arcabouço que se está formando, ele tem em mira essa nova dimensão jurídica da modernidade, no qual se inclui a questão da inovação nas áreas da ciência e da tecnologia. Bem, esse tema é tão importante que a Constituição Federal, em seu artigo 219, ele já é um tema, já tem uma matriz constitucional da ciência e tecnologia. Em seus artigos 218 e 219, ele já determina que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Ao Estado incumbe dispensar tratamento prioritário à pesquisa básica, apoiar a formação de recursos humanos, conceder aos que se ocupem dessas áreas os meios e condições especiais de trabalho. E a pesquisa deve voltar-se preponderantemente para a solução de problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema nacional e regional. Vejam, essa é a matriz constitucional, esse é o norte que se dá para todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da pesquisa científica no Estado brasileiro. E mais, vejam que a maior parte das obrigações estão nos ombros do próprio poder público, do próprio Estado. Porque o Estado, a culpa é do Estado, o Estado que tem que providenciar. O Estado somos nós. Nós somos aquelas pessoas que pagam o tributo. Então, o Estado somos nós, tá certo? A boa governança significa onde as autoridades e a sociedade civil organizada se conjugam, se congregam para a solução de problemas de toda a sociedade, que, em última instância, deve ser a vida com dignidade. A partir, portanto, da matriz constitucional, nós vamos encontrar como materialização desses princípios, dessas máximas constitucionais, toda uma gama de regras. E, entre essas regras, nós vamos encontrar a Lei de Inovação, a Lei 10.973, que eu posso até adiantar que me parece uma lei muito mais
programática do que pragmática. Então, já estou adiantando a questão do próprio tema da mesa, na teoria e na prática. Ela traz muito mais programas e aponta do que traz a solução para que se possa concretizar. Então, ela é muito mais programática do que pragmática. Mas, de qualquer jeito, ela já abriu canais de estímulo. Ela é uma lei de estímulo. Ela vem materializar, portanto, todas aquelas premissas que a Constituição Federal traçou como necessária para que o Estado brasileiro chegue ao desenvolvimento por esse canal, por essa perspectiva. São esses os estímulos à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, estímulo à participação das ICT no processo de inovação, estímulo à inovação nas empresas e estímulo ao inventor independente. E nesse eu não vou separar cada tipo de estímulo, porque senão eu estaria detalhando a própria lei, mas só para a gente ter um pano de fundo. Então, nesses estímulos aí, está a possibilidade a perspectiva maior desses estímulos está pela parceria do público e do privado. Isso é importante a gente observar agora, porque isso vai ter um rebate lá na frente, tá certo? Na questão dos conflitos normativos do sistema jurídico. Então, a perspectiva da lei de inovação e da política de inovação, ela é toda centrada em acordos estratégicos entre o poder público e o setor privado para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, para que se tenha uma sociedade, um desenvolvimento socioeconômico, político e ambiental sustentável. Então, vejam só, esses estímulos, eles vêm em estímulos financeiros, os compartilhamentos de laboratórios entre universidades e ICTs, do modo geral, e o setor privado, as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, as próprias empresas, tudo na forma que a lei determina. Além disso, a possibilidade de termos de acordos de cooperação, a possibilidade de contratos de prestação de serviço, inclusive pelas ICTs, a possibilidade de concessão de financiamento para as empresas, a possibilidade de um inventor independente trazer para o seio da universidade ou da ICT o seu invento e aí, em parceria, ser desenvolvido. Então, a lei vem e traz uma série de mecanismos. E esses mecanismos todos têm uma base principiológica. E a gente vê qual é a base principiológica aí. O princípio da participação, bem marcado do público e do privado, certo? A atividade conjunta, ou seja, as ICTs se abrindo para a sociedade. Eu não digo para o mercado, para a sociedade. Por quê? Porque o objetivo é um fim público, é a supremacia do interesse público a ser alcançado. É a melhoria de qualidade de vida, é a dignidade humana. Então, esses acordos, essas estratégias, essas parcerias, esses recursos que podem ser liberados, todos eles vêm como uma forma de concreção de princípios jurídicos. E aí vem a grande questão. Eu fui 10 anos procuradora-geral da Universidade Federal do Pará. Eu não sou procuradora de carreira, eu sou professora da universidade. Tive a honra de participar de um grupo de trabalho com o Dr. Mauro, que é procurador federal. Tive a honra de pertencer ao corpo da AGU nesses 10 anos, tá certo? E, nesse período, nós fizemos um trabalho conjunto sobre propriedade intelectual, um grupo de trabalho, e a gente pôde fazer alguma reflexão. A gente da área jurídica, né, que se deparou com o que é isso. Então, fomos fazer... menos o doutor Mauro, porque ele é do NPI, ele é expert no assunto. Então, eu excluo o doutor Mauro. Mas fomos, então, observar. Por quê? Porque no dia a dia, e eu acho que essa angústia, não só nós da área do direito temos, porque nós temos angústia, sim, de dizer que não é, professor? Nós temos, é muito bom, eu digo, eu queria tanto ser boazinha, dizer sim para tudo, não é isso? Mas... até como professora, como você tem que dar um parecer, tem que dar uma orientação para o seu cliente, e no caso do procurador, o cliente é o próprio Estado. Você, muitas vezes, tem que dizer, mas não pode, mas não é por aí. Mas, ao mesmo tempo,
Carlos Maximiliano, que é um dos grandes autores do direito, da história do direito, ele sempre disse, e ele escreveu, que o direito é para ser interpretado inteligentemente. Então, o jurista, ele necessita, portanto, de procurar, vislumbrar possíveis alternativas, ou quando essas alternativas quase que não aparecem, sugerir alteração da própria legislação, certo? Então, soluções de lege ferenda. E aí nós vamos ver por que acontece isso, por que muitas vezes entrava, né, os contratos. Oh, meu Deus, nós fizemos tudo. Os técnicos, os cientistas, os pesquisadores negociaram tudo quando estava tudo redondinho, na visão deles, estava quadrado para o jurista. Por quê? Porque existe no direito, e aí por isso que eu comecei a falar dos princípios, o que nós chamamos de conflito de regras e colisão de princípios, certo? Conflito de regras é quando a regra diz, pode-se fumar nesta sala, a outra regra diz, não se pode fumar nessa sala. Essas duas regras não podem coexistir no sistema jurídico. Então, temos critérios para retirar uma. A posterior revoga a anterior, de maior hierarquia, revoga a de menor hierarquia, tá certo? A especial tem preferência sobre a geral. Então, são alguns critérios da técnica jurídica. E, então, a regra vale ou não vale? A não ser que tenha uma regra de exceção, como, por exemplo, é proibido fumar, mas é permitido fumar apenas nas quartas-feiras. Uma regra de exceção, isso segundo a teoria de Dworkin e Alexis. Então, esses princípios, eles podem, no caso concreto, as regras valem ou não valem? Os princípios não. Ninguém vai dizer que moralidade se contrapõe à legalidade. Esse negócio de dizer que é legal e legítimo, isso é conversa furada. Se não é moral, não é legal. Certo? Então, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade, são princípios que, em tese, tá certo? Eles são harmônicos. Mas pode acontecer de, no caso concreto, e nós vamos ver que acontece, nós nos depararmos com o que se chama de colisão de princípios. E isso acontece no direito brasileiro. Quando, por exemplo, nós estamos falando da lei de inovação. Ora, a inovação, todos nós, pelo menos se não temos o conhecimento técnico, intuímos que tem alguma coisa de sigilo nisso. Porque se todo mundo souber o que está sendo feito, a inovação deixa de ser inovação. Ela já passou, ela já era. E nós sabemos que um dos princípios fundamentais, por exemplo, da administração pública, é o princípio da publicidade, da ampla publicidade. Então, vejam, de cara aí eu estou diante de uma colisão de princípio. E como é que se resolve a colisão de princípio? Na regra eu já disse, no princípio, você vai ter que buscar, no caso concreto, tendo em vista a pauta de princípios jurídicos, qual, entre os princípios e conflitos, qual aquele que, naquele caso concreto, tem precedência sobre o outro. Por que ele poderá ter precedência? Porque ele tem mais peso ou densidade no caso concreto. E, no caso concreto, ele vai ter o quê? Uma aplicação mais intensa e extensa que o princípio que está em colisão. Mas deve-se buscar esse tipo de interpretação, buscando otimizar o princípio que tem a precedência condicionada aqui às razões fáticas e jurídicas, né? Por isso que ele tem precedência. Mas minimizar o sacrifício do princípio que está sendo, naquele caso, considerado de menor peso. Então, se eu tenho, por exemplo, a questão do sigilo e a questão da publicidade, eu não vou sair um entre o outro. Eu vou buscar, no caso da inovação, se eu preterir ou der peso menor ao sigilo, na situação necessária do sigilo, e nos limites absolutamente necessários para esse sigilo, se eu preterir dizer, não, tem que ser dado da publicidade, não existe inovação. Não vai existir inovação.
Mas também, eu não posso dizer, em matéria de inovação não tem publicidade. Então, no caso concreto, tem que ser construída uma solução jurídica em que haja o sigilo, na medida necessária, em que a publicidade tenha um sacrifício minimizado também. Então, essa é uma engenharia jurídica que se tem que construir. E você só pode construir essa engenharia a partir do momento em que se tem uma visão holística do direito, uma visão de conjunto. O direito é um sistema. Daí porque eu não posso interpretar a lei de inovação sozinha, isolada. Eu não posso analisar a lei em tiras de 0 grau. O que eu interpreto não é a lei, o que eu interpreto é o direito. E se eu perder essa percepção, eu perco a possibilidade de crítica do meu objeto, inclusive de pesquisa do direito. Agora, essa questão, ela não é, são chamados casos difíceis. Eles se congregam e se conjugam. Eu trouxe um exemplo aqui. Vejam só, eu vou trabalhar mais aqui a lei de licitação e a lei de inovação, porque aí tem um choque bem grande no dia a dia do sofrimento da gente. Eu digo da gente porque o jurista se solidariza e sente a mesma angústia que o pesquisador, embora às vezes o pesquisador não acredite. Mas é verdade. Então, vejam, tanto a lei de inovação quanto a lei de licitação, elas buscam a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso é uma introdução, inclusive, de uma alteração, esse termo, na lei de licitação. Vejam que já teve um avanço. Tá certo? A lei de licitação, por quê? Porque isso aqui tem uma base principiológica. Tá certo? Desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, trouxe aqui o princípio da sustentabilidade, o chamado desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é aquele que conjuga pelo menos 3 pés. Ele tem pelo menos 3 pés, ele tem um tripé, que é conjugar o desenvolvimento que seja economicamente viável, ecologicamente sustentável e mais socialmente justo. Então, esse é o tripé do desenvolvimento sustentável. Só que a sustentabilidade hoje, ela já tem uma dimensão muito mais ampla. Vejam vocês, quando uma universidade ou uma ICT aprova um projeto, ela é responsável pela sustentabilidade financeira, econômica, o impacto que aquele projeto, positivo ou negativo, eu estou falando de sustentabilidade, no seio da sociedade. Então, a utilização não só dos recursos naturais e ambientais, mas dos recursos financeiros, dos recursos humanos, da propriedade material, tudo isso tem que ser utilizado e gerido de forma sustentável. Então, o princípio da sustentabilidade hoje, ele já não se localiza apenas em matéria ambiental, mas ele se espraia por todos os escaninhos do direito. Tanto que a lei de licitação traz, agora, numa emenda de 2010, já trouxe, numa alteração de 2010, essa expressão. E nós vamos ver que ela combina, conjuga com a lei de inovação. Então, vejam vocês aí, a lei de inovação prioriza desenvolvimento, prioriza, isso aí vocês já estão cansados de saber, a indústria da defesa nacional, amplia a exploração do desenvolvimento, assegura tratamento favorecido, dá tratamento preferencial diferenciado. Vejam, sempre procurando o quê? O desenvolvimento nacional equilibrado, racional, sustentável. Por quê? Porque essa premissa está lá na Constituição. Ela está materializando o princípio. Veja a lei de licitação com a sua alteração. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção de proposta mais vantajosa para a administração e a promoção, está em negrito, porque exatamente é a alteração, e é onde eu quero mostrar para vocês que há um ponto de referência. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade e pessoalidade. Vejam que são os princípios tradicionais da administração pública. Tá? Então, se de um lado nós podemos ter essa conjugação, de outro, nós temos também conflitos, colisão de princípios. E só para
gente ter uma ideia aqui, para efeito desse nosso encontro, eu relacionei a Lei 10.973, ou seja, a Lei de Inovação, ela conjuga a lógica do setor público com a lógica do setor privado, ou seja, a lógica do interesse público, estritamente interesse público, e a lógica do setor privado, que é a busca do lucro. Só que nessa busca do lucro tem a função social da propriedade, inclusive a função social da empresa. Com isso, nós temos geração de empregos, existe todo um interesse público e o interesse da sociedade em que o setor privado se desenvolva. Então, essa conjugação do setor público e do setor privado e a conjugação da lógica do setor público com a lógica do setor privado é algo que é bastante afirmado na legislação sobre inovação. Ela exige a agilidade de procedimentos de instrução e o procedimento decisório. Lógico, como a gente já disse, a própria inovação exige que, se eu demorar muito, deixou de ser novo, o outro já inventou, já fez, tá certo? Impõe o sigilo necessário e moderado, razoável, e estabelece contratos peculiares. Então, pensando alguns aspectos, né, da lei de inovação, aonde é que eu posso, vamos dizer, mapeá-la? Fazendo a mesma coisa na lei de licitação, porque elas se encontram. Por que elas se encontram? Porque eu vou fazer contratos, não é isso? Como a lei de inovação prevê, contratos peculiares, contratos específicos, e a lei de licitação, ela é a lei geral dos contratos da administração pública. Então, elas têm um ponto de convergência. A lei de licitação, até, vejam, 93, a outra de 2004, ela já vem sofrendo alterações, tá certo? Mas ela tem a predominância da lógica do setor público, porque ela é típica quando a administração pública quer fazer obras, serviços de engenharia, por exemplo, tá certo? Compras para o seu dia a dia. Ela prevê prazos amplos. Nós vamos ver que existe possibilidade de concorrência até com 45 dias de prazo de edital, tá certo? Predominância do princípio da ampla publicidade da informação, que é proporcional e razoável para essa modalidade clássica de contrato. A lei geral para os contratos de obras, serviços, compras considerados clássicos. Então, quando essas duas lógicas aí, essa principiologia que está fundada a cada uma delas, quando elas se chocam, eu vou ter o quê? Colisão de princípio. E aí eu pensei, não adianta só eu dizer isso para o povo. Eu queria trazer algum exercício, né? Algum exercício que se possa fazer no direito a partir de todo esse arcabouço. Então, eu pensei o seguinte, nós sabemos que a lei de inovação permite contratos para transferência de tecnologia. E essa transferência de tecnologia pode ser com exclusividade ou sem exclusividade. A lei de licitação prevê a inexigibilidade de licitação para esses casos. Mas a lei de inovação também prevê, no seu artigo 6º, que, quando for com exclusividade, tem que ser precedido de um edital. Tá certo? E esse edital é um edital que vem bem detalhado, inclusive objeto, né? E tudo que necessita do próprio projeto que vai... do próprio contratante que vai se apresentar, embora seja dispensa de licitação, até aí perfeito. Sem problema. Acontece que, muitas vezes, o projeto é financiado. A administração pode fazer acordos e parcerias, pode ser contratada para prestação de serviço, e daí gerou um projeto financiado por uma empresa privada. E aí, como é que eu fico? O projeto foi financiado, foi feito em parceria, existe uma cotitularidade, tá certo? Mas, na hora de explorar aquela invenção, ela vai ter que fazer um edital, porque ela quer fazer com exclusividade, ela vai ter que fazer um edital e pode ser outra pessoa. É um caso difícil. Dor que tinha razão, eu estou diante de um caso difícil. Então, eu fui estudar isso aí. Como é que eu poderia, dentro desse sistema jurídico, dessa visão holística do direito, como é que se pode pensar? Então, aqui, quando tem a publicação do edital, a lei de licitação, que prevê a dispensa de licitação para esses casos,
Aí eu fui buscar, bem, como que poderia sair? Como que se poderia sair dessa encrenca aí? Isso é um parecer, tá certo? Meu enquanto professora. Quero deixar bem claro. Ora, se você olhar a lei de propriedade intelectual, Mauro, a lei da propriedade industrial, né, ela tem um artigozinho, o artigo 91, esse artigo é muito importante, que fala na cotitularidade e ela trabalha aí principalmente a questão de empregado e empregador. Tem a cotitularidade e, na hora de licenciar, tem o direito de preferência. Só que, no artigo 93, ela diz que aplique-se o disposto neste capítulo no que couber às entidades da administração pública, direta, indireta, fundacional, federal, estadual e municipal. Então, o que é que eu pensei? Numa visão holística do direito, tá certo? Olhando pelos princípios jurídicos, conjugando essas lógicas da inovação e a lógica do interesse público, da ampla publicidade, da moralidade, da impessoalidade. Ora, se aquele projeto foi financiado por um parceiro, por um cotitular, busca-se a lei de propriedade intelectual, de propriedade industrial, com base nesse artigo, e se abre o direito de preferência. Se houver a opção pelo direito de preferência, me parece que o correto seria a administração pública fazer um procedimento de inexigibilidade de licitação, que é o artigo 25 da Lei de Licitação, que diz que é inviável, quando é inviável a competição, tá certo? Então, com fundamento nesta lei, se realmente houver a opção do parceiro pela exploração, ele teria o direito de preferência e a inexigibilidade de licitação. Caso não opte por desenvolver aquela invenção, aí sim, o edital e a dispensa de licitação. Essa é uma proposta da inexigibilidade de licitação e uma alternativa de sugestão de se ter uma solução pelo enfoque de colisão de princípio aí. Porque eu não estou pegando exatamente uma lei, eu estou procurando amenizar a aplicação de uma, tá certo? Dando a precedência condicionada com o mínimo de sacrifício da outra. Então, esse seria, do princípio ao caso concreto. E, por fim, à guisa de conclusão, eu quero dizer o seguinte, que nesses casos em que o jurista se depara com esses chamados casos difíceis, e como são difíceis os casos da inovação, o que deve se pensar? Na construção de soluções razoáveis e proporcionais do ponto de vista jurídico, político, cultural e socioambiental, a efetivação à luz dos princípios jurídicos e da ponderação de suas respectivas densidades, de amplo e detalhado mapeamento com a identificação dos conflitos legislativos existentes no sistema, para que haja a formulação de normas jurídicas, quer pelo Poder Legislativo, quer pelo Poder Executivo, com a legislação capazes de atender às demandas propostas pela necessidade de transformar os resultados da pesquisa científica em novos produtos e processos, capazes de proporcionar a melhoria da qualidade de vida de nossas populações, como materialização do princípio jurídico da vida com dignidade. Então, no direito que existe de lege fati, nós devemos buscar a construção de soluções jurídicas razoáveis, proporcionais, a partir da pauta de princípios, que foi por isso que eu comecei dizendo que são normas jurídicas e, como direito, são cogentes e obrigatórias. Os princípios jurídicos não são menos obrigatórios do que as regras do direito, pelo contrário. Celso Antônio Bandeira de Mello diz que os princípios jurídicos são feixes, são pontos de luz dos quais os feixes, que são as regras, se projetam. Portanto, eles são o ponto de luz, eles são a base, o fundamento e o objetivo do sistema jurídico, que não pode ser outro do que a construção de uma sociedade, eu não diria nem livre, justa e solidária, mas menos injusta, mais segura e mais sensível às necessidades das populações, especialmente aquelas mais carentes nesse nosso Brasil. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
quero registrar inicialmente a honra de estar aqui presente, o convite da professora Fabiana, o poder participar desse encontro, um encontro que a iniciativa, por si só, já demonstra aí a grandeza do que se propõe, né? Eu, na verdade, eu também quero parabenizar a professora Maria Cristina pela beleza de palavra. E, na verdade, eu quero trazer para vocês aqui um testemunho. Acho que é um testemunho de alguém que está vivendo propriedade industrial nesse país como procurador, pelo menos desde 1988. Né? Então, falar de lei de inovação, eu não conseguiria fazer sem também falar da lei de propriedade industrial, porque e nem sem contar um pouco desse sistema no Brasil, né? Porque apesar do Brasil estar inserido nesse sistema de propriedade industrial desde os seus marcos iniciais, lá desde Dom João VI, né? Isso nós vamos lá em 1809, e o Brasil ter sido um dos 14 países que assinaram a Convenção da União de Paris em 1883, e de lá até aqui, o que nós percebemos é que, apesar do país ter se inserido nesses marcos, o país não se aculturou, né, do trato dessa questão. Não se aculturou, não conseguiu internalizar no país e dentro das células, que seja industrial, acadêmica, o sistema, como se usar o sistema de propriedade industrial. Então, quando eu tenho a oportunidade de poder dar um testemunho sobre a importância desse sistema, falar um pouco para as academias, falar um pouco para as universidades, sobre como deve ser aproveitado, o que se pode extrair de bom do sistema de propriedade industrial, eu procuro não perder essa oportunidade, né? Então, eu fico muito agradecido, muito honrado, em nome do NPI, da Procuradoria Federal junto ao NPI, de poder compartilhar, estar nesse espaço. Então, porque falar de inovação é como se falar, antes de falar do desenvolvimento da raça humana, a gente vai estar falando de descobertas e inovações, né? Então, isso acompanha a humanidade. No início era um direito natural. Aquele que inventou vai fazer uso naturalmente daquele seu conhecimento que ele conseguiu desenvolver. A partir de um determinado momento, e para o país foi um pouco mais recente, né, mas para os outros países desenvolvidos, isso já ocorreu há mais tempo, a propriedade industrial passou a ter uma interconexão com o comércio, né? E a propriedade industrial, ela é uma ferramenta estratégica. E é assim que a gente tem que perceber, é uma ferramenta estratégica. Não é à toa que eu estou vendo aqui que na próxima mesa vamos ter aqui a Marinha, né? Assim como um país precisa ter estrategicamente as Forças Armadas, né, o seu corpo diplomático, como faz parte da sua estratégia, a propriedade industrial também faz. Isso aí é importante a gente ter isso inserido, porque não há como você atingir um status de desenvolvimento econômico, social, tecnológico, um país atingir esse status sem passar pela inovação. Não há como você perseguir esse status sem passar pelo caminho da inovação. E eu consigo perceber que essa é uma preocupação recente que eu vejo do Estado, né? E isso eu vejo o governo hoje preocupado em desenvolver, né? A lei de inovação é um exemplo disso, né? Quando você lá em 2004 começa a tentar, o legislativo começa a tentar criar estímulos para a inovação, né? É porque ele já começa a ter essa percepção da necessidade de criar esses estímulos, de produzir inovação no país. Quando antes se discute a lei de propriedade industrial, um pouco antes, em 96,
e se tem uma nova lei de propriedade industrial, é porque essa lei tentou-se ali buscar uma conformação com os parâmetros mínimos que foram estabelecidos pela OMC através do acordo TRIPS, do Tratado TRIPS, né? Então, a gente precisa ter isso bem inserido, porque até há pouco tempo, quando vinha à universidade, quer dizer, eu percebi o seguinte: olha, a história que me contava, os pesquisadores não gostam de patentes. Os pesquisadores não sabem, mas não gostam por quê? Porque não conhecem, porque conhecem muito e acham que dali não pode se extrair nenhum benefício. Eu acho que era por falta de conhecimento, sim, né? Ou seja, e por quê? Porque nesse país, o pesquisador, para buscar ter um reconhecimento acadêmico, ele precisava publicar o papel. Isso antes de patentear. Eu não patenteava porque a patente não é reconhecida para ele academicamente. Olha só. Quer dizer, o CNPq hoje, a CAPES, hoje começa a alterar esse pensamento, começa a atribuir pontos àquele que vai para a bancada de inovação, que se debruça, produz esforços, né, na obtenção, na perseguição do conhecimento. Isso é importantíssimo, mudar essa percepção interna, porque já cria uma outra fórmula de estímulo para o pesquisador. Olha só, você hoje vai ter, vai para lá, vai para a bancada, produza o que você, debruce, vai produzir seus esforços e ver se consegue patentear, criar algo que você consiga preencher os requisitos de patente. Então, isso, para mim, já criou-se uma mudança e começa a se inserir hoje, acho que no mundo acadêmico, uma mudança de pensamento. Isso é muito importante. Bem, por quê? Porque a propriedade industrial, de tão importante, ela está inserida no artigo 5º da Constituição. A professora falou do artigo 218, colocando a ciência e tecnologia, e eu faço um corte a partir de agora e insiro a propriedade industrial dentro da Constituição, né? Onde que ela está colocada dentro da Constituição? A propriedade industrial está colocada no artigo 5º, inciso 29. Esse artigo, para vocês terem ideia, é um artigo que estabelece os direitos do cidadão, né? Quer dizer, colocado ali aquela chamada cláusula pétrea, onde você não pode alterar, a não ser pelo poder constituinte. Então, você não tem alterações ali. Então, de tão forte, ou seja, a propriedade industrial necessária para isso. Agora, ela é feita uma conexão. A propriedade industrial, ela tem uma finalidade, né? O Estado não vai estar conferindo um título de propriedade, de exclusividade temporária, ou seja, de limitações de livre concorrência, se não tiver um retorno equivalente. Ou seja, o que? A sociedade tem que se beneficiar com isso. Então, se não houver, a propriedade industrial, ela tem uma finalidade, buscar o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do país. Essa é a grande finalidade quando se pensa na busca da inovação. A inovação tem que se traduzir nisso para o país, para a sociedade. Se você tiver interpretar a lei, e dessa lei, a lei de propriedade industrial, qualquer outra que seja, que trate de inovação, e você não estiver encontrando a finalidade constitucional que foi estabelecida, a sua interpretação certamente estará equivocada. A forma de aplicar a legislação de propriedade industrial vai estar equivocada. Então, por isso que a gente fala que na aplicação da lei de propriedade industrial você tem que ter equilíbrio, né? Ou seja, já que você não pode privilegiar o particular em detrimento da sociedade, privilegiar, conferir uma exclusividade de uso sem que daquela exclusividade de uso, você tenha um benefício para o Estado, um benefício para a sociedade, um benefício para o país. Então, há que existir esse equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que passar a pensar dessa forma, né? Então, a importância da propriedade industrial e a necessidade de a gente buscar
se debruçar nas bancadas de ensino, de pesquisa, com o intuito sempre de buscar essa vantajosidade, esse benefício para o Estado e para a sociedade, né? Então, a Lei de Inovação, ela contribui, na verdade, para fazer com que o pesquisador saia um pouco da universidade, tenha a possibilidade de ser contratado pelo particular, consiga, através de empresas, ali ele conseguir desenvolver o conhecimento dele, ou seja, são fórmulas de estímulo que a lei busca conferir para que o pesquisador consiga desenvolver o seu conhecimento. Quando a gente vai fazer uma comparação de onde a pesquisa ocorre nos países desenvolvidos, essas pesquisas estão ocorrendo fora das universidades. Quer dizer, aqui no Brasil você ainda tem um corte onde que a maior parte, né, dessas pesquisas elas estão sendo desenvolvidas dentro das universidades. E a Lei de Inovação, e quando você vai para os países desenvolvidos, você vai buscar onde estão sendo feitos esses desenvolvimentos, né? Você vai verificar que esses desenvolvimentos estão sendo feitos nas empresas. É lá que você consegue ter condições de desenvolver. Então, a Lei de Inovação vem contribuir para isso. Ela, por si só, ela não vai dar solução, né? Quer dizer, se você não conseguir aplicar a Lei de Inovação hoje no país, sem a mudança, né, dessa perspectiva, sem a mudança dessa cultura, dessa percepção da propriedade industrial, você vai continuar mantendo os pesquisadores tímidos, reticentes contra o sistema. Quer dizer, então, enquanto você não tiver um conhecimento do sistema, o propósito do sistema e o porquê do sistema, você não vai ter uma lei de inovação adequadamente bem utilizada. Então, eu acho que a minha preocupação hoje aqui foi de chamar atenção, muito desse ponto para os senhores, mostrar o quanto que é importante essa mudança de visão. A professora Maria Cristina falou que, nessa discussão que nós tivemos no grupo dentro da AGU, que eu estava fora dessas reflexões, porque eu não precisava ter essas reflexões. Muito pelo contrário. Eu venho promovendo reflexões, né, a partir de 88 até 2004. Eu confesso aos senhores que eu não tinha essa leitura do sistema de propriedade industrial, né? Então, eu estou falando de um advogado, um procurador, que funciona, atua dentro do NPI desde 1988. Eu sou esse exemplo, né? E eu não tinha essa leitura até 2004. Né? Então, até 2004, entre 2004 e 2006, eu comecei um processo de reflexões, né, que me levaram a uma releitura do sistema. Né? Então, eu consegui, a partir de 2006, conseguir levar também essa nova forma de pensar para o judiciário, né? Porque a Procuradoria é o elo de comunicação com o Judiciário, né? É aquele que representa o NPI no Poder Judiciário, nas ações que o NPI é parte. Se o órgão jurídico dele não tinha essa visão, consequentemente, o Judiciário não ia recebê-la. Consequentemente, o Judiciário ele era o quê? Orientado por argumentos econômicos e tão somente econômicos, né? Comerciais. Ou seja, a lide era de um laboratório A contra o laboratório B, de uma empresa A contra uma empresa B, e ali não se discutia, só se discutia o quê? Lucro, né? De quem é a propriedade, e não se discutia a importância, né, dar uma leitura equilibrada da interpretação da lei de propriedade industrial. Então, até recentemente, o Judiciário não tinha essa percepção, né? A ponto de uma vez eu ter ido despachar com o ministro do STJ, num processo envolvendo uma patente, eu com outros colegas de procuradorias, e o ministro falou assim: o que a advocacia pública está fazendo aqui no meu gabinete? Porque ele é um ministro de uma turma de direito privado, e não estava entendendo o que a advocacia pública, o que um assunto de patente, relacionado à patente, poderia
estar motivando, né, com que procuradores estivessem no gabinete dele que julga interesses privados. O sistema ainda é pouco conhecido, né? Com a aplicação da lei de propriedade industrial, o reflexo, a produção, o que isso significa para o país, é pouco conhecido. Então, para um ministro de um tribunal superior, não se sabia, para um órgão jurídico dentro do NPI, que é o órgão que executa a lei de propriedade industrial, também não sabia, e nós começamos a perceber isso, né? Então, hoje eu tenho bem incorporado, bem claro, né, no meu pensamento, na minha estrutura lógica de aplicação da lei de propriedade industrial, a finalidade desse instituto, né? Então, a necessidade de nós trabalharmos a legislação de propriedade industrial de uma forma equilibrada e sempre buscando o interesse público e o desenvolvimento tecnológico e social e econômico do país. Portanto, isso não muda para os pesquisadores, né? É verdade que esse título de exclusividade que é dado através da patente, né, ela vai dar a exclusividade com o intuito de que você consiga aquela inovação, aquele conhecimento, seja economicamente viável, né? Ele tem uma aplicação industrial e aquilo ali traga benefícios para a sociedade e que se ofira lucros, né? Então, aquele período de exclusividade é com o propósito de você oferir o lucro e, com isso, você continuar movimentando a engrenagem do desenvolvimento, ou seja, com aquele novo lucro, aqueles lucros obtidos a partir daquele conhecimento, aquilo ali produzir mais inovações, né? Porque é a barganha, por assim, no bom sentido da palavra, né, que é feito entre o Estado e bancas e as empresas inovadoras, né? Então, por quê? Porque na medida em que o Estado está conferindo aquela patente, dando exclusividade para aquela pessoa explorar economicamente a patente, ele vai ter que disponibilizar, né? Vocês vão ter que disponibilizar o conhecimento. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o NPI tem um banco de dados de patentes para mais de 18 milhões de documentos, né, que mostra o estado da técnica em todos os segmentos do conhecimento. Então, um ponto de partida hoje, as empresas deveriam saber explorar esse banco de patentes. Por quê? Porque é ali que está demonstrado o estado da técnica desses conhecimentos em qualquer área tecnológica. A partir dali que você consegue produzir novas inovações, é a partir dali que você consegue, sabendo, determinada patente, enfim, que esteja aqui inserido num iPhone, né? Então, ali, você sabe ali que aqui um produto daquele tem para mais de 1000 patentes ali para você produzir um aparelho de celular, um smartphone. Então, você sabe que você quer introduzir determinado conhecimento que está protegido por patente hoje, que está naquele smartphone, você quer produzir o seu daqui a 3 anos, quando vai terminar aquela patente, você consegue fazer isso buscando o banco de patentes do NPI, né? Você tem ali condições de saber como a receita do bolo, né? Porque com aquela receita do bolo, como o pesquisador chegou àquele conhecimento, você vai ter toda aquela descrição, um quadro descritivo da patente, e para você, a partir dali, de como aquele pesquisador chegou, você poder inovar a partir daquele conhecimento. Então, é o que nós chamamos da engrenagem da economia do conhecimento. A economia do conhecimento, ela gira nesse sentido com essas engrenagens, né? E é a importância de proteger o intangível. O conhecimento hoje, o intangível, a propriedade intelectual, e aqui em algumas empresas, é o que mais vale para aquelas empresas, é o maior patrimônio daquelas empresas, né? Então, você vai ver o que representa hoje uma marca da Coca-Cola, é mais de qualquer patrimônio imobilizado da Coca-Cola. A marca da Apple é mais de tudo que é imobilizado dentro da Apple. Então, são os intangíveis, né? Então, são as patentes. Nós estamos aí todo dia lendo aí as disputas de patentes entre empresas A e empresa B, Samsung com Apple, enfim. Por quê? Porque a disputa do conhecimento, né? Então, voltando para a lei de inovação busca isso, busca dar essa consciência
para o campo acadêmico, busca dar essa consciência para o campo empresarial, busca conferir essa consciência para o Estado. O Estado não tinha essa consciência até pouco tempo. Hoje, o governo lançou um programa de desenvolvimento industrial, onde a inovação é parte desse programa, né? Coisa que há poucos anos atrás nós não tínhamos isso, né? Eu diria que a política era não ter política, porque nada se fazia em relação à inovação, a buscar o conhecimento, porque você não era para ter política ali. Então, deixa aquilo ali para um lado. O Brasil é um país importador de tecnologias, assim vai continuar. Hoje não. Hoje o cenário econômico é outro, né? Hoje o Brasil começa a evoluir, a mostrar, a compreender a importância do sistema de inovação, sistema de propriedade industrial. Então, porque o Brasil está num outro patamar, está num outro status de nível de desenvolvimento econômico. Então, não dá mais para nós continuarmos a pensar de que devemos manter o mesmo pensamento de outrora. Então, hoje a gente tem que ter absoluta percepção, conhecimento do que significa o sistema de propriedade industrial, produzir conhecimento nesse país, né? Buscar as parcerias, seja público-privada, e se vocês não estão ainda nesse nível, buscar um acordo de cooperação com o NPI. O NPI tem feito acordos de cooperações com várias entidades acadêmicas, públicas, privadas, com o intuito de quê? De disseminar o conhecimento do sistema de propriedade industrial. Então, porque acredita que com o conhecimento desse sistema é que nós vamos conseguir fazer com que seja bem utilizado o sistema de propriedade industrial no país. Então, as universidades precisam entender sobre a pertinência de se maximizar, né, a correta apropriação, proteção e comercialização dos bens intangíveis. Nós temos que ter essa percepção, nós temos que ter essa consciência da importância que que merece ser atribuída e dada para esse sistema, né? De forma que a propriedade intelectual, a sua forma de gestão, gerir a propriedade intelectual, é uma ferramenta estratégica. Então, isso a gente tem que perceber também. Então, isso a gente tem que... Há exemplos de outros países, em outras épocas de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Em certa época, os Estados Unidos não conferia patente para estrangeiros. Né? Por quê? Porque entendia que aquilo ali era o melhor para o seu desenvolvimento econômico naquele momento. França, em outrora, também. Olha, se você proteger a sua patente aqui na França e for patentear em outro país, a sua daqui vai ser cancelada. Enfim, brincava com o sistema de propriedade industrial. O Brasil, até 1996, não dava propriedade industrial, não dava patente para fármacos, para patentes farmacêuticas. Por quê? Porque teve um intuito, naquele momento, de 1945 até 1996, não se deu patente farmacêutica nesse país, né? Então, a partir de 97 é que começamos a admitir os depósitos de patentes farmacêuticas e hoje é que nós estamos adequados à TRIPS. Enfim, então isso eu estou dando exemplos aqui de como que se joga o jogo da propriedade industrial, né? Então, como se tem que buscar. A lei de inovação, repito, está aqui para isso. Ela hoje é recente, uma lei de 2004, né? Uma lei que está começando, isso em termos de direito agora, a gente está começando a entender a lei, e ela sozinha, a lei de propriedade de inovação por si só, ela não vai caminhar sozinha, né? Não adianta você colocar, tá positivado no sistema, uma lei de inovação, sem você criar o ambiente de inovação, né? Então, ela é uma forma de você executar a inovação, ela te dá as condições, como a professora Cristina falou, ela te dá o incentivo, mas ela por si só não resolve o problema. Então, hoje, percebemos que o governo tem essa preocupação, lançou os projetos, a lei, a canais de financiamentos hoje abertos pelo BNDES, FINEP, enfim, com tudo, para você buscar essa produção de conhecimento no país. Por quê? Porque hoje, 70%
a leitura é outra. Ainda bem, graças a Deus, hoje há uma política. Hoje há uma política de inovação nesse país, né? Então, hoje, estamos começando. Apesar de nós estarmos inseridos desde 1809 nesse sistema, mas eu acho que agora que a brincadeira está começando, né? Então, agora é que a gente está começando a perceber a importância desse sistema e começar a entender como é que a gente brinca esse jogo. Então, eu acho que encontros dessa natureza, como o que nós estamos hoje aqui vivendo, né, participando, isso contribui, mas vocês não imaginam quanto que é importante um ambiente desse dentro de uma universidade para a gente poder conversar sobre propriedade intelectual, né? Porque aqui vocês são multiplicadores, né? Então, aqui cada um vai poder conversar com o seu parceiro mais à frente, nas suas salas, nas suas bancadas, enfim. A gente vai refletir, né? Refletir um pouco sobre o que nós somos hoje, que mecanismo nós temos hoje, né? E onde que a gente pretende chegar. Eu só volto a chamar a atenção. A gente não vai conseguir chegar lá se não passar pelo caminho da inovação. Espero ter atendido e atendido a expectativa dos senhores, né? E estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Inicio aqui pegando já alguns aspectos que foram colocados em ambas as palestras, em especial do Dr. Mauro, quando ele colocou a questão da cultura e de que a lei de inovação não vai ser a solução para o problema. Eu concordo inteiramente, né? A lei de inovação ela é um momento ou uma tentativa estratégica do Estado de iniciar um processo de criação patenteável, mas ele é apenas um caminho. Se a gente não encontrar o solo fértil para essa semente que se tenta plantar, a gente não vai conseguir o que a gente está objetivando. Eu até faço aqui um paralelo com plantar uma semente qualquer. A lei de inovação ela está programando um solo fértil para que essa semente venha germinar. Se nós não tivermos uma mudança cultural, e aí falo não só da academia, como do setor empresário e do setor estatal, nós não teremos os efeitos ou o que se pretende com a lei de inovação. Digo isso porque de 2004 para os dias de hoje, nós tivemos poucas mudanças pragmáticas em termos de inovação. A gente vai ver já que nós estamos na Faculdade de Engenharia, eu procurei trazer alguns números e fugir um pouco do direito, né, para eles não ficarem tão traumatizados. Mas o fato é que, indiscutivelmente, se nós não tivermos um solo fértil para toda essa mudança, a gente não vai conseguir germinar a lei de inovação. Então, a gente precisa transformar, a gente precisa mudar os paradigmas, inclusive do direito administrativo, que é um direito extremamente burocrático, vem lá do direito francês, a gente já tem influência cultural de Portugal. Então, nós somos um povo preso ao princípio da legalidade, a uma leitura estrita da lei, e, às vezes, falta um pouco de percepção principiológica, ou seja, qual o sentido que a gente quer dar para o direito, qual é a legitimidade que se quer com essa lei. Fazendo um paralelo, até o senhor colocou aqui, da importância do evento, que é indiscutível, mas a gente pega um tema mais polêmico, né, como questão homossexualidade, a gente movimenta milhares de pessoas na Praia de Copacabana. Quando a gente fala de inovação, e que negócio é esse? Né? Vem 20, 30, 40 pessoas discutir, formadores de opinião sim, mas vem uma quantidade reduzida de pessoas discutir o que é inovação. Agora, as pessoas não se dão conta de que é por conta da inovação que a gente tem todas as tecnologias hoje, seja de sustentabilidade ambiental, econômica, de lazer. A gente vai comprar um carro e quer saber se tem ABS, se tem EDS, se tem isso, tem aquilo, e as pessoas não se dão ao trabalho de pensar de que isso é resultado de pesquisa. Elas querem o conforto, mas elas não se dão o trabalho de saber que tem um caminho árduo, longo e caro, muitas das vezes, para se chegar lá. O que a gente precisa fazer, então, é quebrar esse paradigma, mostrar para essas pessoas de que qual a importância da inovação. Porque depois de a gente mudar esse paradigma, penso que fica fácil a questão jurídica. Vide, fazendo ainda o paralelo, o Supremo Tribunal Federal recentemente mudou a interpretação da Constituição quando falou da união homoafetiva. E por que isso?
porque já havia um solo fértil para querer mudar, mesmo que não haja uma mudança formal da Constituição, que foi o caso. Então ele disse, não, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, com base, e ele fez exatamente aquela ponderação de direitos que a professora Maria Cristina colocou há pouco. Então, para a gente trazer isso para a inovação, a gente precisa mostrar para o público geral, para o leigo, qual é a importância prática no dia a dia da inovação. Então, eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer, como academia, é nos expor mais. E já parabenizo a Agir por essa iniciativa. Né? Ou seja, nós estamos nos mostrando mais, ou seja, nós estamos fazendo um mapeamento da universidade, mostrando, nós estamos trabalhando tais pontos, eu tenho que falar com o pessoal da farmácia, que tem que falar com o pessoal da engenharia, da química, e aí a gente começa a dizer a que veio, né? E quais são as nossas propostas de inovação, resultado das pesquisas que estão sendo feitas nos diversos centros. Eu coloquei aqui, né, a natureza universal da lei, não no sentido jurídico, né, mas porque inovação não é a lei de inovação não é um privilégio, né, não estamos tratando de algo exclusivamente do direito. A gente está inserido, né, dentro da engenharia, da química, da farmácia. O Dr. Mauro colocou a questão da presença da Marinha. O âmbito estratégico das inovações com as tecnologias de dupla finalidade. Muitas das vezes a gente vai esbarrar, e a senhora colocou a questão da publicidade, em inovações que têm algum parâmetro tecnológico estratégico para o estado de defesa. Obviamente não vai poder ter o mesmo tratamento, então a academia tem que estar preparada também para essas tecnologias que estão cada vez mais convergentes, mais próximas da utilização bélica e da utilização civil. Então eu não posso ser aquele acadêmico inocente achando que estou pesquisando, que vou publicar um artigo. Já existem hoje recomendações nas universidades norte-americanas de que determinados setores não publiquem os seus artigos científicos por conta da utilização militar desse conhecimento ou da utilização de concorrência desleal. Não se esqueçam de que os chineses são quem mais mandam estudantes para os Estados Unidos. E aí não é do nada que surge o salto tecnológico da China. Ou seja, eles tinham um programa de Estado e pensaram o seguinte, se nós não temos a capacidade de formar cabeças pensantes e criadoras num curto espaço de tempo, vamos mandar eles para o melhor centro e depois eles voltam para cá. Né? Diferentemente, e aí faço uma brincadeira, não sei se positiva ou negativa, se lá ele foge, né, vai ser executado, a família vai ser presa. Aqui a gente tem vários pesquisadores brasileiros que vão com bolsa do CNPq e depois o Estado tem que ficar correndo atrás, processando, porque ele não quer voltar mais para o Brasil. Né? Então, infelizmente, a gente, quando fala de mudança cultural, em todos os níveis, né, inclusive no nível ético. Né? A questão do desenvolvimento humano, econômico e social, é óbvio, já acho que foi reiteradamente falado aqui, da importância que a gente tem da inovação nesses segmentos. Aí, eu trouxe, talvez fique um pouco... E essa foi a dificuldade de eu conseguir outras tabelas, porque eu não conseguia projetar com todos os dados, mas eu tentei pegar 10 anos anterior à lei e depois as fontes posteriores, mas não consegui dados atualizados no INPI. Peguei algumas fontes lá na História de Propriedade Intelectual norte-americano e aí, para o nosso exemplo, ele vai servir. Percebam de que os residentes depositam pedidos de patente na ordem de 50 mil lá nos Estados Unidos e não residentes 45 mil. Tá? Enquanto que no Brasil a gente tinha lá em 93, 341 e 2.078. Ou seja, um número inexpressivo comparado com o mercado norte-americano e ainda inexpressivo se a gente comparar o dos não residentes depositando aqui no Estado brasileiro. Isso talvez até explique um determinado momento estratégico do porquê que o INPI não podia funcionar. Porque se ele funcionasse muito rápido, né, fosse tudo perfeito, fosse muita verba para o INPI, as patentes que eram concedidas eram patentes para estrangeiros. E esse dinheiro acaba saindo do território nacional. Só que isso está mudando, o senhor colocou há pouco. Hoje são brasileiros que estão pretendendo depositar pedido de patente. Então eu também preciso fazer essa mudança de paradigma no INPI. Ele precisa estar preparado para conceder uma patente, um pedido de marca, de forma célere para atender essa demanda que o Estado está exigindo. O Estado como um todo, não só o Estado, máquina estatal. Então, o INPI ele precisa de verba, o INPI ainda não funciona na sua plena capacidade. Se vocês conhecerem, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas a estrutura hoje do prédio do INPI, né, em termos de capacidade
de gestão e compare com outros setores públicos que não são nem tão essenciais assim e percebam a estrutura, né, de Estado que se coloca dinheiro público naquela estrutura. Né, posso citar, dentro da nossa área, o próprio Poder Judiciário, né, que é crescente em demanda. Vamos pegar a Justiça Federal, onde o principal réu na Justiça Federal é a própria União, né, você tem mega estruturas, enquanto que a NPI tem uma estrutura ainda reduzida, sob o meu ponto de vista. Então, por que isso? A gente está falando de um segmento extremamente importante em termos de inovação. Né? Se a gente está falando de um segmento que é capaz de transformar a sociedade sob todos os aspectos, não só sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista ambiental. Né? Eu, particularmente, tenho um trabalho de pesquisa lá na UF, na Faculdade de Direito, ligando a questão ambiental com a questão da inovação tecnológica. Porque se fala, e aqui quando a gente recebeu a Bolsa, né, essa Bolsa é socialmente, ambiental, tal. Eu hoje já tenho bolsas de plástico que são ecologicamente corretas. Então, eu não preciso pensar... Só que alguém um dia pensou assim, peraí, eu posso continuar tendo bolsa de plástico, só que essa bolsa de plástico vai ser biodegradável. Então, eu consigo, com essa inovação, gerar, né, proteção ao meio ambiente, sem pensar num paradigma antigo, de mudar para o papel ou mudar para o tecido, porque aí eu tenho que começar a analisar outros aspectos. A tinta é tóxica, o papel, quanto de carvão que eu tive que usar, de energia, de árvore. Ou seja, os dobramentos são quase que infinitos. O que exige do pesquisador é exatamente a seriedade que a gente vai tocar ainda mais um pouquinho ali na frente. Aí vem a questão, né? Por que os Estados Unidos atingem um alto nível de depósito de patente? A gente vai ver o investimento deles, né? 125%. Aqui a relação de investimento com relação aos gastos em pesquisa e desenvolvimento e as patentes desenvolvidas proporcionalmente, considerando apenas os residentes. Então, a gente percebe o alto gasto em pesquisa e desenvolvimento do governo norte-americano, e aí falo governo norte-americano, mas equivocadamente, porque eu estou falando do setor público e privado. E aí entra o papel da universidade e os financiamentos dos grandes grupos econômicos, que aqui no Brasil também é um problema. Ou seja, a academia ainda é desorganizada, é uma culpa nossa, nós somos responsáveis por essa desorganização. O setor público ainda é desorganizado e o empresariado é individualista. Ele não está preocupado com o amanhã, ele está preocupado com o hoje dele. Então, ele não vai investir sabendo de que existe uma alta carga tributária, sabendo de que o Estado é desorganizado, sabendo que ele pode comprar essa tecnologia. A cabeça do empresário será sempre a pragmática e a do imediatismo. Não imagine um empresário filantropo. Senão ele montava uma associação, não montava uma sociedade empresária. Ele está visando lucro. Só que ele precisa de regras, ele precisa de limites. E quem vai dar esse limite é o poder público. Por isso a gente precisa ter as agências reguladoras. Nós estamos concorrendo com empresas alemãs, japonesas, existe uma crise mundial, existe uma série de parâmetros que são importantes nesse processo. Quando eu comparei com uma sementinha que a gente está plantando no vaso, existe a terra, que precisa ser uma terra fértil, existe a capacidade criativa, que é o inventor ali. Então, se ele também for um inventor despreparado, que não tenha um curso de formação adequado, ele não vai produzir nada. Eu posso ter a lei de inovação mais perfeita do mundo, mas ele não vai ser capaz de produzir. Vindo para cá mesmo, o MEC acaba de fechar 50 mil vagas nas universidades brasileiras. Então, nós ainda estamos brigando com qualificação profissional no ensino superior no Brasil. E aí, ainda temos um terceiro elemento, que são os fatores externos dessa sementinha. Crise global em 2008. Então, quando eu vou citar aqui de que houve uma certa desaceleração das invenções, não pensem também que não existam fatores externos contribuindo negativamente. O mundo passa aí, a lei de 2004, ele passou e está passando por uma outra crise. Obviamente que há redução do crescimento econômico, eu vou tirar dinheiro de todos os lugares possíveis para uma situação emergencial. E é óbvio que a inovação sofre com essas crises sob todos os aspectos. Aí agora, em 2010, a gente já percebe que o tom programático ele ainda persiste. Mas o que o legislador fez? Já começou a dar nome. Né? Ele começa a indicar quais são as agências de fomento, de que forma eu vou começar a viabilizar isso. Ou seja, a gente precisou de uma maturação, né, de 6 anos para indicar, olha, ela não está funcionando ainda como deveria. Então, eu preciso
criar mecanismos mais pragmáticos e menos programáticos, né, usando a linguagem aqui da professora Maria Cristina, de que seja mais eficiente no sentido que eu estou tentando objetivar, que é a inovação tecnológica. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, patente de invenção. Será que essa correlação ela está diretamente ligada, quanto maior o investimento, maior o número de invenções? Não foi isso que ficou demonstrado nos dados dos últimos anos. O governo Lula foi um dos que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento. Um paradoxo para uma pessoa que não tinha tanto ensino, tanta escolaridade. E o engraçado é que a gente não consegue acompanhar graficamente o investimento em inovação. Então, tem algum problema aí. E aí faço uma crítica a nós do direito. Se vocês forem ver, o número de publicações é uma coisa absurda. Então, o Brasil é um dos países que mais publica no mundo. O Brasil é um dos países que mais publica no mundo. Artigo. Que beleza, a gente escreve com uma maravilha. Mas chega na hora de colocar isso na prática, a gente não acontece. A gente não faz a coisa se transformar numa inovação. Por quê? É uma pergunta que eu deixo no ar. Então, será que a gente está teorizando demais, burocratizando demais, especulando demais e deixando de trabalhar pragmaticamente o problema? E aí eu devolvo para vocês da engenharia. Tá? Eu tenho alguns alunos que são engenheiros, eu costumo brincar com eles que são excelentes alunos lá no direito. A gente precisa fazer com que a engenharia se fale com o pessoal do direito para dar esse ar mais concretista e ficar menos no teórico. A gente precisa transformar, a gente precisa mudar o paradigma. Fiz um paralelo aqui também dos principais países, quanto é que eles investem do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Aí a gente tem lá o Brasil com em torno de 1%, a China 1,5%, a Índia 0,6%, esses dados são da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá, da CDA. O Japão 3,3%, Coreia do Sul 3%, Estados Unidos 2,6% do PIB. Então a gente tem hoje um baixo investimento. Então isso também explica um pouco por que o nosso resultado não é tão satisfatório. E às vezes a questão de mudança cultural mesmo. Quando se fala, e aproveitando aí que há um representante da Marinha, quando a gente fala assim, pesquisa, e tem um elo estratégico, eu não preciso estar falando de arma no sentido material, eu não preciso estar falando do canhão, do navio. Se a gente perceber hoje o papel estratégico da Marinha na Antártida, indiscutivelmente eu preciso de inovação tecnológica para permanecer numa área inóspita. Eu preciso ter condições de amanhã, não sei em que situação estratégica ou geopolítica estará o mundo, de ter condições militares de estar, apesar de existirem tratados proibindo, mas os Estados Unidos têm presença permanente e com condições de exploração. Então, é importante que a gente tenha uma visão menos conservadora sobre o tema. Responsabilidade do pesquisador, e a responsabilidade da instituição ou das instituições. O que a gente também percebe é que, apesar do esforço legal de uma lei de inovação, ainda há uma certa irresponsabilidade dos pesquisadores brasileiros. E falo isso me lembrando de um telefonema recente de um amigo meu, pedindo que fosse indicado alguém aqui para fazer uma palestra na Espanha. E ele falou assim, olha, eles estão muito mal impressionados, porque as pessoas ultimamente que chegaram aqui falaram do Cristo, falaram da beleza do Brasil, mas foram um pouco técnicos. Gente, é óbvio que eu estou sendo pessimista, o telefonema também, então é óbvio que isso é vou chamar de exceção na regra geral, mas a gente tem que deixar de ser visto como o país do futebol, o país do samba. A gente tem que ser visto mais para o país que está realmente criando e está ocupando um papel estratégico no mundo. É muito simples a gente chegar, ou pensar que vamos chegar em breve como a quinta economia do mundo, mas tem uma dissintonia aí. Como é que eu posso chegar na quinta economia do mundo se eu sou o país com maior desigualdade social? Se eu sou um país com desequilíbrios graves, que diz respeito, inclusive, à Constituição Federal, quando fala de princípio da dignidade da pessoa humana. Como é que eu posso pensar em inovação se eu ainda tenho um percentual significativo da população morrendo de fome e analfabeta?
Então, nós temos problemas gravíssimos de gestão pública, que precisam ser vistos para ontem. E se a academia não se envolver, e outros segmentos da sociedade não se envolver com o problema como prioridade, nós continuaremos sendo um país hospedeiro de indústrias, patenteado por estrangeiros, e nós não vamos acontecer. Nós seremos usados como sempre fomos usados, historicamente isso está comprovado. A gente mandava para o Brasil para eles fabricavam, manufaturavam e mandavam manufaturado. Hoje é manufaturado aqui. A gente já tem engenheiro. Ele já tem engenheiro, então pode manufaturar lá. Polui lá. E eles mandam o valor agregado, o desenho industrial, patente de invenção, patente de modelo de utilidade, e a gente paga. Então, essa balança nunca vai fechar. A gente vai continuar sendo fornecedor do agronegócio, do manufaturado que é montado, mas não é pensado. Porque a gente não consegue formar em massa, massa crítica, massa pensante. A gente está formando apenas pessoas que são capazes de automatizar um processo industrial que está sendo dividido no mundo, economicamente falando. Eu preciso saber qual é o papel que o Brasil quer ter. Se ele quer continuar sendo um país exportador de commodities, ok, não se fala mais em inovação. Ah, não, eu quero agregar, eu quero mudar o meu perfil do contexto mundial. Então, nós temos que começar a contar, como eu falei, para o mundo o que a gente faz, o que a gente quer fazer, qual é o resultado da minha pesquisa. Porque se o pesquisador não produz nada, nunca, eu tenho que começar a olhar ele com outros olhos. E mais na próxima lâmina, né, na próxima transparência, eu digo da dificuldade que é identificar a questão do resultado da pesquisa. A pesquisa ela é um meio, você não tem como atestar que ela vai dar um resultado. Num evento lá no INPI sobre know-how, junto com alguns professores da Universidade e do Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido, eles colocavam, um empresário, né, inglês, falou, mas nós não podemos botar milhões de libras num projeto, e se não der resultado? E o diretor de Ciência e Tecnologia, não me recordo o nome, falou para ele o seguinte, olha, nós tivemos aqui um caso de uma empresa em que se investiu muito tempo nela, e depois de não sei quantos anos, eu não me recordo, ela deu um resultado, né, muito grande. Então, ele disse, se vocês estão esperando que vão ter um retorno imediato, isso não vai acontecer. Mas o empresário sabe disso. Ele faz parte do jogo, ele vai tentar, né? Então, a gente tem que estar preparado para essa artimanha da negociação. Então, se eu for, de novo, puramente acadêmico, teórico, eu vou ser enganado por um mecanismo de complexidade que ele vai criar, porque ele quer facilidade. Ele está no ramo dele, ele quer o lucro. Nós é que temos que buscar, né, o vetor ou a vertente pública, fazendo essa convergência junto com a gestão estatal. A iniciativa privada precisa se associar com a academia. Eu não vejo inovação efetiva se não houver esse casamento. Cada um com seus interesses. E, obviamente, com o Estado. Né? E aí eu falo o Estado aqui através do INPI, enquanto autarquia responsável por esse processo. O Dr. Mauro já colocou a questão dos convênios, das parcerias possíveis que devem ser feitas. Uma questão que me chamou a atenção, né, os dados estatísticos do site do INPI e do Escritório de Propriedade Intelectual norte-americano. Gente, o pessoal do direito detesta estatística, detesta matemática. A gente precisa mudar isso também. Se a gente não tem formas de se conhecer, como é que eu vou me programar? Né? Como é que eu vou projetar a utilização de novas tecnologias se eu não me conheço? Se eu não sei com detalhamento aonde se investir, como investir, o quanto investir. Políticas de governo e não de Estado. A gente também vê no Brasil muitas posições de governo e não de Estado. É algo lamentável, mas ainda há um posicionamento muito político-partidário, se quer permanecer no poder, e quais são as implicações que isso tem para a gente. Né? Eu tenho nomeações que não são técnicas, são políticas. Eu tenho nomeações absurdas, em números absurdos de cargos comissionados, em vez de contratação e licitação por concurso público. Enfim, então a gente precisa transformar, o direito precisa se transformar e estar preparado para essa realidade. E a gente não adianta pensar que isso vai acontecer por uma única lei, porque não vai acontecer. E aí, já finalizando, para não me estender,
eu faço a brincadeira, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem na vida sempre duas opções. A gente pode se acomodar, escolher, né, continuar curtindo as belezas naturais, sendo reconhecido como, né, um país do futuro, né, e não um país do presente, ou a gente pode tomar uma decisão que aparentemente é mais vantajosa, continuar comprando tecnologia. E a pergunta que eu deixo no ar num futuro incerto, qual é que nos dará a verdadeira garantia? Porque num caso de conflito mundial, espero que isso nunca venha a acontecer, eu garanto a vocês de que essas tecnologias não fluirão da mesma forma, né? Então, os países que detêm determinadas tecnologias continuarão detendo, outros não. Então, é importante para a soberania nacional, é importante para o desenvolvimento humano, socioambiental, que a gente detenha inovação. Então, nós temos aqui um compromisso individual de divulgar e de tentar mudar esse paradigma cultural, que é a falta de importância que se dá à inovação e ao próprio INPI, em termos de prestígio institucional, que penso que deveria ser diferente. Eram essas as mensagens que eu queria procurar transmitir para vocês nesse momento. Obrigado. O papel do mediador, eu não entendo muito bem o que é mediador, seria mediar algum tipo de conflito ou de pontos de vista, né? Mas me parece que a banca aqui apresentada, elas falam a mesma linguagem com as suas características próprias, né? Cada um pegou um aspecto da lei da inovação, mas sempre no mesmo sentido, né? A necessidade de inovar na cultura, a necessidade de inovar no nosso posicionamento. E aí, me parece que a crítica maior vai justamente para os juristas, né? Porque nós falamos muito aqui de princípios, falamos muito de normas, falamos muito de choque de normas, choque de princípios, falamos de gestão, falamos de burocracia e sabemos que, historicamente, culturalmente, a construção da burocracia e do Estado brasileiro se deve muito pelos juristas, né? Então, esse Estado burocrático e recheado de normas é nossa responsabilidade, né? É claro que a lei de inovação ela se choca com diversas outras normas, e eu acho até que, em alguns pontos, aparece até alguns choques, alguns confrontos de princípios, embora os princípios a gente tenha sempre como superá-los, mas culturalmente a gente tem que ver que esse excesso de normas existentes, ela vem de uma cultura do próprio positivismo entranhado no direito, a deformação do positivismo, em que nós caímos no sistema de exegese, da necessidade de fazer leis para tudo, né? Nós temos leis para tudo. Então, nós não temos muita habilidade para lidarmos com normas programáticas, né? Então, a norma programática é aquela norma que deixa um espaço maior para o administrador, para o executor, ele ter, vamos dizer assim, uma discricionariedade onde ele pode caminhar com mais tranquilidade, né? Mas, infelizmente, por essa nossa falta de habilidade em caminhar nessa estrada mais larga, vamos dizer assim, nós terminamos levando essa discricionariedade para o judiciário. Aí o que a gente tem no local da ação da discricionariedade termina sempre sendo uma jurisdição ativa, um ativismo judiciário, né? Que algumas vezes se deforma e se vira até numa judicialização de política, né? Bom, me parece que essas questões que foram colocadas aqui e que vêm demonstrar qual é o papel do jurista, né? Porque mesmo no passado, quando nós estávamos construindo o Estado e estávamos burocratizando o Estado, a nossa função, o jurista tinha a compreensão de que ele deveria levar as inovações, né, para o Legislativo e para o Estado, né? A doutora Maria Cristina chamou a atenção disso, e hoje nós verificamos, por exemplo, em grandes obras jurídicas hoje, em que grandes pessoas muito referenciadas, elas fazem o contrário, né? Elas criam essas obras a partir das decisões do Judiciário. Hoje nós temos grandes obras de direito constitucional que é a partir das decisões do Supremo. Então, a gente não está dando subsídios para o Estado atuar, mas nós estamos na contramão, né? Trabalhando com a opinião que o Estado já tem e invertemos, então, o papel do jurista, e é isso que nós temos que resgatar, né? Então, o
O que fica claro para mim é a necessidade de inovar no campo jurídico. É no campo jurídico que nós temos que inovar, né? Saber trabalhar com essas normas programáticas e buscar um enxugamento de regras, né? E fazer com que esse direito seja palatável para todos. Bom, como mediador já falei demais, nós estamos premidos pelo tempo, mas eu acho que cabe abertura pelo menos para 3 perguntas, né? Professora Patrícia Almeida Asti, do Instituto Geociências, quero parabenizar a banca, né, excelente contribuição e para as reflexões de quem não é da área de direito também. Então, eu queria conhecer quem pensou essa lei de inovação. Foram também juristas? Ou tem outras representações da sociedade? Quem vem pensando essa lei de inovação? Porque o discurso da lei de inovação continua sendo o caminho empresarial. E aí eu acho que ainda está uma dissonância, porque quando a gente fala em inovação social, né, inovação para a soberania nacional, e a gente sabendo que as empresas estão numa lógica internacional, ainda a serviço dos grandes centros globais, então, coitadas das empresas, porque elas estão dentro dessa corrente internacional e o Brasil sai perdendo. Né? Qual é quem pensou essa concepção da lei de inovação no Brasil? O projeto de lei realmente eu desconheço, mas formalmente a lei de inovação é fruto do debate de representantes do povo de segmentos no legislativo, porque a lei, né, ela é, pelo menos no campo formal, no processo legislativo, ela é discutida, votada. A iniciativa deve ter sido do Poder Executivo, por causa do tipo de matéria. O Poder Executivo deu entrada. Agora, quem pensou, quem foram os técnicos, quais foram os segmentos pensantes do projeto, eu não sei. No Legislativo, com certeza, aí você tem o Código Florestal aí, as várias tendências em debate, né? Daí a importância da responsabilidade do voto, porque são representantes de segmentos da sociedade que estão lá dentro discutindo entre eles. Eu também não sei quem é o autor do projeto, mas ela vem dentro de uma tendência de uma modificação do processo legislativo. Porque o processo legislativo, tradicionalmente, nós tínhamos lá os problemas sendo apresentados, esses problemas sendo maturados pela sociedade, e daí ele é levado para o campo de debate, que é o legislativo, né? Entretanto, eu costumo dizer que, ultimamente, nós tivemos um banho de cidadania importada, né? Então, veja, a norma ela assumiu um outro papel, que é um papel educativo, cultural, né? Então, é a norma que vem de fora para dentro, né? E começa pela Constituição de 88, é uma norma que veio de fora para dentro, né? O que o Estado queria? Eu quero entrar no mercado globalizado. Eu quero brincar aí nessa roda aí. Não pode brincar nessa roda. Para brincar nessa roda, você tem que mudar a Constituição, tem que ter lei de meio ambiente, tem que ter código de defesa do consumidor, tem que proteger o idoso, tem que proteger a criança. Então tá, então vamos fazer tudo isso para a gente poder entrar na roda. E aí a iniciativa partiu mesmo do Poder Executivo, até mesmo da Constituição, né? Eu quero deixar claro o seguinte, a propriedade industrial, ela não se contrapõe ao lucro, não. Né? Acho que o lucro faz parte dessa brincadeira toda. Quer dizer, é o que eu falei aqui antes, o lucro faz parte da engrenagem. Né? Então, não vamos aqui pensar que o pesquisador vai contribuir só para o social, né? Se desenvolver, se debruçar, patentear e liberar aquilo ali. Aí não faz nem sentido a patente, né? A patente aí você o significado da patente, para que patentear? Se você quer disponibilizar, então publica. Não, acabou o problema. Então vamos publicar e publicado está disponibilizado todo o conhecimento através dos papéis, né? O número de publicações que o Brasil detém, né, produz, se contrastado com o número de patentes, isso mostra que, olha, nós estamos aqui só movidos pelo papel. Nós estamos publicando e nós não estamos produzindo, né, o bem intangível. Então, esse bem intangível que nós estamos tentando mostrar a importância. Propriedade industrial é um tema multidisciplinar.
é multiacadêmica. Hoje está na escola de engenharia, né? Mas poderíamos estar falando aqui para a escola de farmácia, né? Ou a escola de direito, né? Poderíamos estar falando aqui para a economia, enfim. Podia estar todo mundo aqui, porque cada um ia conhecer aqui aquilo que representa dentro do seu mundo acadêmico, né? Dentro do seu mundo de conhecimentos, e onde você vai estar aplicando a propriedade industrial, né? Então, isso aqui... Esse é um tema multidisciplinar que atende a todos e todas e não é nenhum pecado se extrair lucro disso. É para isso mesmo, é o movimento da economia do conhecimento. O que nós estamos falando aqui é que o Brasil desenvolve-se a partir da percepção da necessidade de produzir a sua economia do conhecimento. Sem isso, não vai haver o salto maior. Isso aí eu posso garantir. Não sou economista, mas eu posso dizer que pelas experiências que nós temos, não tem como você vai continuar produzindo commodities, vai produzir commodities, né? Vai ficar ali, vai produzindo commodities. O que hoje a gente está o diálogo, o discurso é esse, né? O discurso que eu pretendo dar é esse, e mostrar para o outro lado, né? Por outro lado, que há que existir também o equilíbrio. Quando eu falei que do equilíbrio entre o direito de propriedade industrial com o social, né, com o ganho que a população, o cidadão vai obter, é que isso é uma percepção que a gente tem que ter, né? Hoje, isso a gente consegue perceber mais quando a gente está tratando mais de patente de fármacos, né? Então, a gente vai ver, poxa, olha aí, o que é uma patente de fármacos e qual onde está se contrapondo com o direito ao acesso à saúde. Então, existe o discurso hoje que, olha, patente de fármacos pode também estar inviabilizando políticas de saúde, né? Então, a gente vai... Qual é o limite, qual é o nível, qual é o equilíbrio que a gente vai ter que aplicar entre não negar o acesso à saúde pública, né, o acesso à saúde, com também o direito à propriedade industrial. Então, isso é o que nós temos estamos fazendo hoje dentro da Procuradoria. O NPI tem esse olhar preocupado em... ao mesmo tempo que procura dar o incentivo à aplicação e o uso do sistema, mas também, por outro lado, ficar vigilante com relação a esse equilíbrio, né? Só brevemente, quando a professora Maria Cristina colocou aqui a questão da Código Florestal, obrigado, o que a gente tem que perceber não é a estrutura formal político-partidária, quais são os lobbies que funcionam no Congresso. Se você for ver hoje a bancada ruralista, a bancada das cooperativas médicos, as bancadas, etc. Então, esses projetos, apesar de formalmente terem saído da Presidência da República, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles até tiveram uma participação popular por consulta pública. Aliás, a lei de biodiversidade passou por consulta pública, essa eu participei. A de direito autoral também pude participar, mas, em regra, não há divulgação. Então, quem aqui fica olhando, vai ter consulta pública para a lei. E são feitos em prazos muito curtos, em que a maioria das pessoas envolvidas no processo não tem ciência. Então, existem hoje, e por isso eu bati na tecla da informação, de que a gente precisa se comunicar. A gente está vivendo a sociedade em rede, a gente está vivendo a sociedade da informação. Então, nós precisamos nos falar para saber, olha, está aberto lá para consulta pública. E se nós não falarmos, eu vou saber e não vou falar para ninguém. Então, hoje já existem alguns grupos formados na internet que a gente se fala. Então, eu fiquei sabendo porque alguém viu e falou, está aberto lá consulta pública, né? Mas, de um modo geral, a gente está muito preso a essa estrutura formal de poder, né? Quem não me conhece, eu sou a Fabiana, né, Leta, sou diretora da Agência de Inovação. Bom, primeiro, assim, uma grande satisfação, uma grande alegria, né, ter assistido a essa mesa. Não pude assistir a totalidade, mas eu acho que ela foi muito produtiva. Eu fico imaginando que isso, na verdade, deveria se reproduzir em várias vezes na instituição como um todo, porque é uma aula, né? É uma instrução para todos nós, né, tanto para a Universidade Federal Fluminense, quanto acredito, né, que seria para outras tantas instituições, né, federais ou não federais, né. Eu aproveitei para trazer isso daqui, foi inclusive o que me motivou, né, a propor a existência dessa mesa, né. Nós tivemos num fórum, que é o Fórum do Fortec, né, que é de gestores de núcleos de inovação tecnológica, quando eu tive a oportunidade de conhecer a professora Maria Cristina, né, e a oportunidade de
né, conhecer esse material maravilhoso, né, que foi desenvolvido, né, também pelo Mauro, né, e outros colegas, né, de procuradorias, né, de universidade, que é uma discussão sobre propriedade intelectual, conceitos e procedimentos, né. Esse material foi publicado pela AGU, eu acho que assim, é uma referência básica para todos, né. Eu sou engenheira, né, não é a minha formação, mas acredito que para boa parte do público aqui, que também não é de formação da área de direito, né, a linguagem com que vocês apresentaram, a forma que vocês apresentaram foi muito clara, muito nítida, né, no sentido da gente saber que a gente tem que trabalhar mais essas questões, né? As soluções, né, que a professora Maria Cristina colocou com relação a como tratar a questão da publicidade, né, e, por outro lado, a questão do sigilo, né? Hoje nós temos inúmeros, né, via fundação, inúmeros contratos, convênios com Petrobras e com outras instituições em que existem cláusulas, né, cláusulas de sigilo. Com a Marinha nós estamos com contratos e convênios em que a gente tem todo o cuidado de que as coisas que forem inventadas, tudo que foi inventado ali, é uma coisa compartilhada, porque tem uma pessoa, um grupo que está investindo, tem um grupo que está desenvolvendo, há uma parceria, né, há um termo de cooperação, e como fica, né, na hora da gente vir a fazer uma transferência ou fazer, né, dar um direito de exclusividade para essa empresa, né? Então, acho que esses pontos são pontos chaves e que a gente está lidando com isso. A professora Helena, que dirige o escritório de transferência de conhecimento, né, está lidando com isso. Nós estamos com um portfólio, até por acaso nós estamos na Escola de Engenharia, que o evento está acontecendo na Escola de Engenharia, mas a questão da inovação, da agência de inovação, no nosso caso aqui, ela não é centralizada na área tecnológica, né? Nosso portfólio, como eu comentei anteriormente, é um portfólio riquíssimo na área de fármacos, né? Muito pouco, muito carente ainda na área de engenharia, por incrível que possa parecer, e eu, sendo aqui engenheira, também tendo a bandeira, né, da engenharia, eu acho que a gente ainda está carente de avançar nessa linha. Então, nessas situações, né, hoje, com esse portfólio, o que fazer, né? Quer dizer, como a gente vai pegar e transformar, né, toda essa propriedade que está disponível da universidade, né, inventada pelos nossos pesquisadores e alunos, como a gente vai transformar isso em recurso e retorno para a universidade, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, a gente tem que saber como trabalhar a questão da legislação. Então, assim, eu faço uma convocação, tem 2 colegas aí da Faculdade de Direito, eu acho que isso tem que ser um tema assim, de sensibilização, né, das pessoas que estão se formando nessa área, e é uma área que nós que não somos, né, da área do conhecimento do direito, né, nós carecemos de formas, né? Eu não acho que a questão dos juristas e o direito assim sejam aqueles, né, os que bloqueiam tudo, não. A gente tem que conseguir descobrir, fazer a leitura de forma a conseguir achar os caminhos, né? As coisas não podem ser, os princípios não podem ser contraditórios, os princípios estão aí, e eu acho que o papel, como eu já tinha colocado na mesa, né, na primeira mesa, né, eu acho que o papel da universidade tem que ser atender a essas demandas, nesse nosso mapa, né, quer dizer, conseguir responder isso. Acho que nós temos assim um dever, né, enquanto instituição pública, né, de apoiar esse desenvolvimento nacional. Então, assim, eu faço a divulgação, eu vou até aproveitar, depois vou pedir 2 autógrafos, né, de 2 colegas presentes aqui, e eu acho que é uma leitura que deveria estar, quer dizer, eu não sei se esse livro está disponível, né, na biblioteca da universidade, nós recebemos esse livro por ocasião do fórum, do Fortec, e eu acho que assim, é uma leitura obrigatória, mesmo para aquelas pessoas que não se especializam, mesmo para nós que não somos, eventualmente, da área do direito, né, até para saber que alternativas, que caminhos, né, nós temos. Então, a gente tem que avançar muito. Eu agradeço muitíssimo, né, as falas de todos, assim, e parabenizo a mesa, né, o professor Edson, aí, pela condução, pela mediação, né, e eu acho que assim, para a gente aqui que é da universidade, fora da universidade, nós temos vários convidados que não são da nossa instituição aqui, eu acho que foi uma aula, né, sobre a questão da legislação relacionada à inovação. Eu queria só abrir um parênteses em relação àquela pergunta da doutora Patrícia. Doutora Patrícia, eu vejo ainda 2 coisas aí. Uma é que a lei se atualiza com os princípios, tá certo? Eu posso buscar uma leitura à luz dos princípios jurídicos, porque ela vem concretizar aqueles princípios. Então, não é que eu vá inverter a norma, mas é exatamente o que o professor colocou em relação à decisão do Supremo.
sobre as relações homoafetivas. É uma interpretação do direito posto a partir dos princípios jurídicos que a sociedade elegeu como significativos. Eu acho que esse é um caminho de esperança. Tá? E a segunda questão é o seguinte: a norma jurídica tem eficácia, me parece que a partir de ela penetra na vida da sociedade, eficácia social, a partir de 3 canais. A sanção punitiva, a sanção premial, que é a indução de determinado comportamento, e a participação da sociedade civil organizada. Então, se a sociedade civil se organiza e entende que determinados comandos jurídicos não são pertinentes, ela deve funcionar como o controle do controle. É o último controle que pode existir, é da sociedade civil organizada. Então, que atue a sociedade civil também em busca da mudança do direito, que tem que ser dinâmico, porque a vida é dinâmica. Então, eu queria só lhe dar essa esperança. Por que nós fizemos esse trabalho, né? Foi uma percepção que, dentro da advocacia pública, há necessidade da discussão desse tema também. Então, vocês percebem que a necessidade de criar fóruns de discussões relacionados a esse assunto, né? Então, a Advocacia Geral da União verificou que os seus quadros, né, não estavam devidamente capacitados, né, para responder a esse assunto. Então, notadamente, naqueles procuradores que estavam mais à frente, né? Ou seja, aqueles que trabalham nas universidades, que estão ali com as IFES próximos a eles, dentro do NPI, enfim. Aí nós fizemos essa parceria, essa conjugação de esforços para que a gente pudesse fazer uma contribuição interna e externa, ou seja, isso tudo, esse trabalho é feito pela escola, a Escola da Advocacia Geral da União produziu esse trabalho, que vai servir de orientação para os procuradores que estão lotados nas universidades, né, e aqueles outros que estão trabalhando com a matéria, por assim dizer, né. E hoje nós conseguimos avançar também o curso de formação do Procurador Federal já insere esse tema. Tá vendo? Então, hoje, o Procurador Federal que vai sair da escola da AGU, a última etapa do concurso dele, ele vai sair já, escutou falar alguma coisa de propriedade industrial, e não só de direito previdenciário, o ambiental. Então, hoje também ele vai estar, de alguma forma, vindo para as universidades também para tratar, e até mesmo para o NPI, para tratar já com algum conhecimento, né? Então, eu acho a importância de a gente multiplicar esses ambientes onde que a gente possa realmente discutir, falar, pouco que seja, mas falar sempre sobre o tema e mostrar a importância do tema. Porque sem isso a gente não vai, né? Não vai, e é importantíssimo. Nós tivemos recentemente uma decisão judicial onde o juiz confundia propriedade industrial com direito autoral. Então, isso ratifica o que o Dr. Mauro colocou, de que ainda há na cultura jurídica pouco esclarecimento sobre a área. Então, é um problema que a gente vive ainda. Só para vocês terem uma ideia, somente agora a Faculdade de Direito incluiu a matéria, a disciplina como matéria obrigatória, e vai começar em 2013, a primeira turma, a ter uma disciplina sobre propriedade industrial. Então, nós também estamos em processo de transformação. Então, eu vejo ainda com bastante otimismo esse processo de mudança, e aproveito a oportunidade para que vocês cobrem também do nosso diretor lá do Direito, de que a gente tenha o nosso mestrado e doutorado na área de inovação, que está caminhando, e em breve nós teremos boas notícias. Embora se mencionou que era engenharia, que a engenharia precisava, eu estou vendo gente de todas as áreas aqui no auditório, tá? Tem gente de todas as áreas presente, e a Faculdade de Direito está presente aqui na assistência com professores, com alunos da graduação, com alunos de mestrado. A Faculdade de Direito está presente aqui em todos os níveis, não só na mesa, na assistência também. Então, para ver que há realmente uma carência e um interesse de todos em conhecer e discutir um pouco mais a matéria, né? Em razão do tempo, por estarmos já roubando muito tempo da mesa seguinte, né? Então, antes que nos expulsem, eu vou dar por encerrado, novamente agradecendo o convite, esperando que essas iniciativas se reproduzam em breve espaço de tempo. Nilton,
a nossa pós-graduação na área não depende só de mim, todos nós temos que trabalhar para isso. A parte, vamos dizer assim, a parte operativa e manual de executar lá os projetos, infelizmente eu não posso fazer sozinho, né, mas está saindo. Então, espero que sejamos convidados para a próxima oportunidade. Então, em nome da mesa... Desculpe, gente, mas semana passada, eu tive uma reunião com uma pessoa chamada Nélio Nicolau. Você sabe quem é Nélio Nicolau? Nélio Nicolau é o inventor nacional do BINA, né? Então, ele foi lá para um assunto específico relacionado a uma patente dele. Eu fiquei com uma tristeza naquela reunião, porque eu consegui ali ouvir tudo aquilo que não se deve fazer, né, no trato com a propriedade industrial, né? Ou seja, foi uma pessoa que, infelizmente, é empreendedora, né, é um nacional, mas que sempre se orientou mal, por conhecer pouco a propriedade industrial. E é uma pessoa que hoje está discutindo uma patente aqui, que talvez não seja concedida, porque deixou de descrever adequadamente o seu quadro reivindicatório, enfim, que não vai ganhar um tostão daquilo, né? Lamentavelmente não deve ganhar um... O que ele tem, na verdade, eu acho que é a marca BINA. A marca BINA é dele, né? Mas o componente ali dentro, o conhecimento que está inserido dentro do nosso identificador de chamada, de celulares, daqui de casa, alguma coisa que, eu não digo que seja tudo, né? Mas ele não soube fazer uso do sistema e, olha, acabou. Né? O que se fatura hoje, a única coisa que ele conseguiu tirar disso foi não permitir que as contas telefônicas viessem com aqueles que contratam a identificação, viesse o BINA. Não, o BINA é meu, é o BINA, então tudo bem, eu não uso, mas boto lá o identificador de chamada e ele não ganha nada por isso, porque está escrito lá o identificador de chamada naquilo que nós pagamos, né? Então, talvez ele falou assim, talvez que tenhamos que criar um personagem, um herói, para mostrar o que é, como deve ser feito. Pô, eu falei, lamentável, eu acho que a sua história é tão triste que eu acho que isso não vai poder contribuir muito, coitado. Mas eu acho que isso deve... Eu estou aqui me lembrando disso e eu estou falando. Eu acho que porque a importância de a gente conhecer isso, desse tema, para evitar que outros Nélios surjam, né, que nós temos outros exemplos do conhecimento se esvaindo pelo ralo, sem que nada disso seja internalizado, né? Seja a nível de conhecimento, seja a nível econômico, e isso seja evitado. Então, e não publiquem antes de patentear, né? Porque uma publicação pode acabar até com o desenvolvimento de um remédio para a cura do câncer, né? Porque você publica uma etapa do seu conhecimento que não é o conhecimento total, mas também não vai permitir que outros desenvolvam a partir dali e aufiram lucros dali. Então, e com isso a sociedade fica sem o remédio. Então, isso tem que ser refletido muito antes de fazer a publicação e tomara que aqui o cenário seja outro, muito em breve, de que a patente equivalha muito para vocês. Tá bom? Muito obrigado.